Olá pessoal, meu nome é Fernando Rebelo, eu faço parte do CPES e hoje a gente vai falar sobre poda. Hoje a gente está aqui na Terra Buma, é um sítio aqui na Chapada dos Veadeiros que está com esse belíssimo café sintrópico. Aonde que a gente vê um solo tão forrado assim, coberto de matéria orgânica e ainda não é o auge da produção. Esse café só tem 4 anos e é a primeira vez que ele sofre uma poda drástica mesmo, a gente derrubando todas as bananas, podando os eucaliptos, a gente está apoiando o Ray, que é o proprietário dessa fazenda, em transformar esse num dos cafés mais produtivos do Brasil. O ano passado ele já conseguiu 85 pontos, ou seja, é a porta da entrada para ser considerado não apenas um café especial, mas um café premium, e ele tem 5 hectares dessa maneira. Então vocês vão conhecer hoje o que é poda drástica, como que se faz um manejo para a gente fazer com que uma planta como essa, que é de floresta, se sentir no ambiente original dela, lá em Cafa, a 1800 metros de altitude, uma floresta tropical de altitude, produzindo um dos melhores cafés do mundo. E para vocês terem ideia, vocês podem ver as imagens aí, isso é a floresta de Cafa, a 1800 metros de altitude. A origem do café arábica. Tem um estudo que diz que nessas florestas pode existir até 5.000 variedades de café. Então é crucial manter isso, que pode nos ajudar muito no futuro a criar variedades novas, a criar bebidas novas com sabor especial, se a gente conservar esse banco original de diversidade do coffee arábica. E esse café ele tem 4 anos, 3 para 4 anos, e o sistema tem 4 para 5 anos, ou seja, no primeiro ano foi hortaliça com árvores, na sequência seguinte, no próximo ciclo de hortaliças, o Ray plantou o café. E ainda não está no auge da produção, vocês veem que esse café está bonito, ó, mas ele pode ter muito mais grãos ainda em cada anó aqui. E o que nós vamos mostrar hoje, o que é a poda drástica, né? Então o nosso papel aqui também é apoiar o Ray no manejo, porque até hoje ele não tinha ainda feito essa poda drástica realmente, abrindo os estratos superiores, emergentes, altos, para entrar muita luz. Tanto que agora tem áreas que dá para plantar até tomate, no milho, quando a gente fez essa poda drástica nesse café de 3 anos, 4 anos, e o que a gente vai ver são vários talhões de várias idades e caberia mais aqui, mas não se plantou, mas poderia ter plantado mais uma fila aqui, outra ali, caberia até em torno de 3 ou 2 filas nesse vão aqui, que aqui tem 4 metros, né? E a gente vai ver vários talhões antes da poda e depois da poda drástica. E quando a gente faz isso? Então aqui no Cerrado, a gente está fazendo de 10 de fevereiro a 25 de março a poda drástica no café. E lá em novembro, dezembro, quando já começaram as chuvas, a gente vai fazer uma poda leve. Vocês podem ver aqui que só deixou mesmo banana que já estava no final, que já tinha um cacho, já vai colher também essa banana e vai cortar no pé. Então se reduziu o eucalipto aí, ficou com 3,5, 4 metros, e em novembro nós vamos tirar 30, 50% da copa dos estratos superiores. Então é só isso, 2 podas drásticas anuais, agora e em novembro, dezembro. E o café a gente vai colher a partir de abril, maio, junho, a época de colheita aí, talvez até julho, vamos colher o café aqui. Então hoje vocês vão conhecer os vários estágios da cultura, né? E vão entender o que significa poda drástica. Então vocês estão vendo esse talhão? Está a 10 metros de onde a gente estava. Não foi feito o manejo aqui. Então, o que nós estamos trabalhando aqui na Terra Buma é orientar a questão do manejo, o manejo da poda drástica, que nunca foi feito nesses cafezais. Então você olha o que aconteceu com esse café. Da mesma idade, ele não produziu. Por quê? Porque houve uma pressão muito forte da sombra aqui agora. Isso aqui era, as formigas pegaram aqui, mas isso aqui era uma moringa. Olha o tamanho desse açafrão crescendo aqui. E olha isso, nunca foi feita poda drástica nesse talhão. Então o café está pouco produtivo. Se podou o eucalipto muito alto, com 7 metros de altura, e a gente está rebaixando, porque a floresta, a Ernest fala isso, uma árvore não é uma floresta. Então, o limão, ó, 4, 5 anos, nunca produziu, ou produziu muito pouco. E aí a gente vai ver
nas áreas que nós podamos, depois de 30 dias, o limão soltou fortes lançamentos, floriu. O citrus é muito flexível. A gente vê na bibliografia do manejo convencional do citrus, eles dizem isso, o citrus precisa de um estresse para florir, né? Na verdade, aqui não vai ser um estresse, vai ser um estímulo para ele florir. E se a gente coincide com a época normal de florescimento, a gente pode fazer como o Ernest fazia com o abacaxi. Ele tem a época normal de florescimento, mas se você poda um pouco antes, dali alguns meses, o abacaxi vai florescer um pouco antes do pico. Então, se você coloca o seu produto direto no mercado, você consegue manejar e você ter citros mais tempo, você ter abacaxi mais tempo, simplesmente controlando a poda drástica. Então olha bem esse sistema, ele está super bonito, mas nunca se fez a poda drástica forte, deixando só o chifre na banana, ou rebaixando mais o eucalipto. E o que aconteceu então? Sofreu o extrato médio, que não recebeu no início da vida esse estímulo de crescimento e florescimento. Então ele ficou atarracado, ele atrasou o desenvolvimento dele por falta de estímulo. Isso acontece até conosco. Se você cria uma criança e não dá estímulos para o crescimento dela, ela vai ser uma criança com retardamento, com idiotia. É a mesma coisa que acontece com as plantas. Eles precisam desse estímulo. Ele é extrato médio, ele não é extrato baixo. E mesmo o extrato baixo tem que ter o estímulo da poda. O que acontece nas florestas naturais. Qual que é o estímulo nas florestas naturais? Tempestade, furacão, vento, inundações. Isso é o estímulo, que é natural. Uma floresta sem estímulo, Ernest diz, você ainda pode ter frutas produzindo, mas vai ser em mais baixa densidade. E o que nós estamos querendo? No mínimo 30 sacas por hectare, que é a média, mas a gente pode conseguir 40. E vocês viram ali o potencial na primeira árvore de café? Tem potencial para produzir mais. A gente só tem que agora casar a poda drástica no momento certo para a indução floral do café, porque depois da colheita você já tem lá o botão floral, pouquinho tempo depois, semanas, um mês, o café já floresce para o ano seguinte. Aí no meio da estação chuvosa, uma poda leve, e quando você for colher no ano seguinte, a gente podou essas bananas aqui tudo, 11 meses vai dar cacho. Então um mês antes da poda drástica do ano seguinte, a gente vai ter banana. E se você tem um desidratador, você espera a banana no... Qual que é o ponto ideal de colher a banana? Quando as primeiras... Isso eu aprendi com o Ernest, que ele pagou a fazenda dele produzindo banana, né? A gente fala, é preço de banana. Não, mas preço de banana, se você souber cuidar, vai ser um preço alto. Então você deixa a banana amadurecer no pé, quando as primeiras começam a ficar amareladas, ou então vem lá o sabiá, o sanhaço, o bicá, é o ponto ideal. Você colhe essa banana, que tem o máximo de açúcar, põe ela no depósito, quando ela amadurece, qual que é o ponto ideal para desidratar? Você pega o cacho e sacode assim. Quando quebra, quando ela começa a quebrar do cacho, é o ponto ideal para desidratar, e aí você vai produzir uma banana que as pessoas vão deixar de comprar biscoito recheado, deixar de comprar essas comidas ultraprocessadas para comprar um produto fino, de alta qualidade, com vitalidade, com energia vital, e aí é o paraíso. Então vamos ver um outro talhão que também não foi feito a poda drástica, né? Para vocês verem o tamanho da sombra. Esse talhão aqui, pessoal, ele foi plantado de hortaliça junto com as linhas de árvore e banana em 2020, no meio da pandemia. No ano seguinte, eles colheram as verduras, duraram um ano esses ciclos de hortaliça, aí plantaram o café em 2021 e plantaram o café em 2022. Mas vocês veem que está pobre de biomassa. Por quê? Porque eles não deram conta de fazer a poda do eucalipto. O eucalipto já está com quase 15 metros e nunca foi podado. Então a gente não pode perder o time de manejo. O que acontece? Você não tem a biomassa, por isso a poda ela tem essa função de acelerar a sucessão natural e a ciclagem de nutrientes. Porque agora nós vamos fazer uma poda drástica e eles plantaram em 2021 e em 2022 plantaram café de novo, porque falhou o café, eles disseram. E falhou por causa da falta de distúrbio, muita sombra. O café até fica bonito com muita sombra, só que ele não produz. E ele não desenvolve. 2021, 2022, um café com 2 anos está quase igual a um café de muda.
E eles disseram assim, fizemos a poda na banana, deixamos o chifre, mas depois não raleou mais, porque quando você deixa só o chifre, tem um estímulo grande da família voltar, né? Os brotos laterais do rizoma voltam e você tem que manejar isso. Então você faz a poda drástica, nessa época aqui, para indução floral da nova safra do ano que vem, fevereiro, março, e depois, lá para novembro, outubro, novembro, dezembro, tem a poda leve. Então você diminui as famílias de banana, deixa mãe e filho muitas vezes, não deixa a toceira gigante como essas aqui, vocês tem um monte de filho. Foi feito uma vez por ano e nunca se podou o eucalipto. O eucalipto cresceu, sombreou demais. Aqui nós vamos podar o eucalipto. E se é banana prata, Ernest diz que tem que tomar um sol na cara a banana prata, em determinado momento do ano. Quando que ela toma esse sol forte? Se a gente poda o eucalipto mais baixo. Por que mais baixo? Com 3,5 metros, 4 metros? Porque não tem outra árvore passando o eucalipto. O eucalipto é emergente. A gente tem abacate, urucum, extrato médio, citros, mas tudo parou o crescimento por causa que não teve esse distúrbio. Então nós não podemos perder o time do manejo. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós estamos no momento da poda. Tudo vamos derrubar, deixar só o chifre da banana, eucalipto 3,5 metros, 4 metros, e aí a gente vai ver o urucum podar, que ele é bom de poda, abacateiro, jaqueira se tiver. Agora, se eu quero abacate, esse abacate eu não vou fazer poda drástica. Se eu quero jaca, aquela jaca não vai sofrer poda drástica, mas as outras podem sofrer. Então você escolhe as árvores que você quer fruto, mas o seu carro-chefe é café. Eu não vou ter sobrepor monoculturas, não. Meu carro-chefe é café. Então quando a gente fizer a poda drástica, eu posso plantar aqui mais uma fila de café. Só que a gente está já entrando em março. Então se eu quiser que esse café atravesse a seca, isso vai estar forrado de matéria orgânica, aí é uma cirurgia, porque a gente vai ter que introduzir no meio do caminho a muda. O ideal é que isso fosse no começo da primavera, que tem toda a estação chuvosa. Mas no começo da primavera isso vai estar fechado. Então a gente pode plantar o café agora, ele vai crescer em fevereiro, ele vai crescer março, abril, maio, aí junho, julho já começa a parar o crescimento. Então a gente avalia se planta agora, com irrigação depois em junho, julho, agosto, setembro, 4 meses aqui, ou é melhor esperar, que aí você não precisa de irrigação, vai ter cobertura abundante no solo, no início da chuva, os cafés estão pequenos, seria o ideal. Eu planto as mudas de café aqui agora no meio, aí eu tenho 3 filas de café e as filas de árvore que vão alimentar essas 3 filas de café. Outra possibilidade é quando eu instalo o sistema, eu não tenho só filas de árvore à distância não. Eu tenho entre cada café uma árvore mãe. Entre cada cafezeiro uma árvore mãe que pode ser plantada de semente. E aí depois você vai raleando, e uma árvore mãe cuida de 2 cafés, depois uma árvore mãe cuida de 3, cuida de 4, e aí você tem a floresta orgânica estabelecida, essa movimentação dos estratos, muito similar a uma floresta original do lugar. E agora a gente vai ver uma outra área depois da poda drástica. Esse talhão aqui nós podamos em torno de 30 a 40 dias. Então olha a diferença, aqui também tinha banana. E nós fizemos, olha a grossura das bananas que estavam aqui. Era muita banana. E agora nós deixamos só o chifre ou alguma banana que já estava com o cacho adiantado. E o que aconteceu depois de 30 a 40 dias os citros fizeram lançamento. Esse é um sistema mais antigo que o café foi introduzido depois. Ele tem em torno aí de uns 4 para 5 anos. Mas você vê os citros, ele nunca sofreu uma influência tão grande de distúrbio. Ele floriu e soltou folha com essa poda drástica. Todos os citros fizeram isso, que está aqui na linha de árvores. Esse soltou folha e floriu, aquele soltou folha, então fizeram o lançamento. Os araçás soltaram folha, os abacateiros soltaram folha, então o distúrbio provoca isso. Provoca uma informação de crescimento muito forte no sistema. Nós destopamos eucaliptos mais baixo agora, com 3,5 metros, 4 metros. Vocês podem ver aqui, ó, a linha do eucalipto nunca foi destopado tão baixo. Por quê? Porque a gente não tem árvores tão grandes. E agora o que vai acontecer? Olha aqui, ó, isso aqui é um biribá, vai crescer muito bem extrato médio. A árvore do futuro, um baru, que vai crescer muito bem agora com esse estímulo. Então é isso, distúrbio, poda drástica, pessoal, quer dizer isso.
os extratos emergente, alto, médio, se eu tenho o café como carro-chefe, eles ficam com 3 a 5% de sombra. Mas vocês veem que algumas árvores grandes deixamos folha. É o mogno africano. O ideal é que o emergente ele perca as folhas. O mogno africano, se ele não perder a folha, a gente sobe um pouco, mas não tem problema ficar um a cada 30 metros. Um araribá que perde as folhas, também é madeira de luxo. Um mogno brasileiro que perde as folhas, madeira de luxo, ele está espalhado no meio da plantação, ele vai formar uma vela. Eu faço poda drástica em tudo, mas eu deixo salteado a cada 20 metros, a cada 30 metros, uma dessas velas, que no futuro vai ser uma árvore imensa, com o futuro que eu digo daqui 10 anos, 12 anos, 15 anos. Por quê? Porque isso aqui, ó, acelera o crescimento das árvores muito, é um estímulo forte. E se a gente desce nas linhas, você vai ver isso. Agora aqui, é importante focar no planejamento, porque aqui na Terra Buma eles começaram com hortaliças, mas caberia uma linha de café agora. Então a gente vai ter que fazer cirurgia, e cirurgia custa caro. Cirurgia o que é? Agora eu vou ter que botar um café fora do ciclo de crescimento desse outro café. Por isso que quando a gente plantou o café, você já planeja, tem que entrar café onde cabe café. É quase uma monocultura de café, porque o café é extrato baixo. Eu posso pôr 5.000 plantas de café num hectare, 2 por 1. Porque no esquema que o Ernest mostra, não é de 80% a 90% extrato baixo. Então o café pode entrar como se fosse monocultura, porque depois vai estar os extratos de cima. E quando a gente derruba as árvores, você faz a linha de árvores cair nesse sentido. Não cair para cá, que vai machucar os cafés, mas você derruba, elas vão caindo assim, quase que uma em cima da outra. E aí todo ano podando, não vai ser uma copa pesada dos eucaliptos a 4 metros. Aí quando o extrato alto alcança o eucalipto, você sobe um pouquinho ele. No ano que vem eu não podo a 3,5, eu podo a 3,70. No outro ano eu não podo a 3,70, eu podo a 4. Aí o abacate chegou no extrato alto, eu corto a cabeça do abacate, corto a cabeça da jaca e deixo o eucalipto passar. Então você regula o crescimento das frutíferas, para não ser muito alta para você colher, você regula. É o que Ernest faz, ele fala, estou produzindo um bonsai. Ele rebaixou mais os cacaus, rebaixou mais o extrato médio, rebaixou o extrato alto, para não dar trabalho de subir, e os emergentes escolher por árvores que perdem as folhas. E aí a gente recria um paraíso não só para o café, mas um paraíso para nós. A gente tem citros, abacate, graviola, jaca, café e muitas árvores de poda. O baru no futuro, a aroeira no futuro, o jacarandá no futuro, o mogno no futuro, mas agora quem alimenta? As de crescimento rápido, o eucalipto, o urucum, a jaca. E se eu plantei muito abacate, o abacate alimenta. Se eu plantei muita manga, a manga alimenta. E aí você pode escolher entre os melhores dos melhores. Ah, essa manga aqui produziu, mas ela não é muito boa. Corta ela, poda drástica, deixa só o esqueleto. Agora essa manga, o sabor é bom, então eu não podo ela. Então eu vou ter salteado algumas plantas que eu elegi, que o fruto é delicioso, e todas as outras, poda drástica, focando no meu carro-chefe, que é café. Então agora a gente vai andar um pouco por aqui e ver quais plantas que soltaram lançamento. Esse aqui é um araçá delicioso, uma goiaba branca, o recheio dela é gelatinoso, depois da poda drástica ela está soltando folhas novas. Então a gente vê várias delas, a gente tem na linha, seria aqui um extrato baixo-médio, não é um araçá muito grande, e tem um fruto delicioso que está na linha de árvores. E a gente tem a graviola, soltou lançamentos, todos os citros fizeram lançamento, e é isso. Poda drástica, uma vez por ano, depois no meio da chuva uma poda leve, isso aqui para o cerrado, para a Mata Atlântica, funciona muito bem. E agora a gente vai ver um pouco do manejo dos técnicos que estão aqui, né? Que isso você tem que ser qualificado para fazer esse manejo aqui. Fazer a poda, não deixar o eucalipto cair em cima dos cafés, saber o que vai podar. Então, agora...